Se observarmos os corpos simples, não mais como vimos na química inorgânica, mas como eles se comportam na química orgânica, ou seja, a maneira como eles são admitidos ou tolerados no organismo vivo, vemos que o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, ao que corresponde os pesos atômicos, 1, 12, 14, 16, os mais baixos da escala. São corpos fundamentais da vida, como também são os mais largamente difusos na atmosfera. A vida em vosso planeta no período da gênese vital. Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, no estado de vapor de água, H2O, de gás carbônico, CO2, e no estado livre, nitrogênio e oxigênio. É interessante que esses elementos, o porquê que eles são fundamentais, né, os mais abundantes do universo, tem o hélio também, que é 4, com peso atômico 4. Aí você vê que são todos pares, né, excetuando o hidrogênio, o hélio, que é 4, o carbono 12, o nitrogênio 14, o oxigênio 16, eles são muito estáveis. Quando a gente faz análise atômica, a gente observa que esses elementos são altamente estáveis, né, e são todos eles produzidos dentro do modelo atual, no interior das estrelas, né, no processo de fusão nuclear. O hidrogênio com o hidrogênio vai formando o hélio, depois o hélio com o hélio vai formando o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio, e esses são os elementos, né, apesar de ter outros elementos intermediários, esses são os mais estáveis e abundantes no universo, né, e são são os 4 elementos fundamentais para a constituição da vida como a gente conhece, né? E quando ele coloca aí a H2O, é o elemento feito com 2 átomos diferentes, mais abundantes do universo, né? É a água. A Terra está longe de ser o planeta, o astro com mais água no sistema solar, só para vocês terem uma ideia. Apesar da gente ser o planeta água, né, quase 2/3 da superfície da Terra é feito de água, né, mas você tem luas de Júpiter que tem mais água que a Terra. Está no estado de gelo, congelado, mas tem mais água que a Terra. Então, será que existe nos satélites que giram em torno de Júpiter? Pode ser que tenha condições suficientes de ter vida, né? Sem problema nenhum. Do jeito que a gente conhece. De novo, estou falando da forma como a gente conhece aqui na Terra, né? E esses 4 elementos, como ali as bases em que surgiu a vida, esse livro, né, começou a ser escrito em 1932. Na década de 50, teve um experimento de um biólogo chamado Stanley Miller, que ele quis tentar deixar novamente as condições iniciais da Terra para ver se poderia surgir moléculas orgânicas, aminoácidos que permitiram que depois surgissem proteínas, e ali era a sopa onde poderia surgir a vida. E esses elementos iniciais que eram colocados, que já se sabiam, né, ele até fala aqui, é o gás carbônico, o CO2, o vapor d'água, e aqui ele colocou no estado livre o N e o O, mas ali eles faziam com amônia, que a amônia ele tem o nitrogênio, é o NH3, e o metano, que era o CH4, que é o carbono. Então, até no experimento dele, eram os 4 elementos que estavam ali presentes. O nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono. Então, bem realmente esses elementos aí que permitiram esse surgimento, que deram as condições para que o vórtice ele se ligasse e surgisse a vida. Se eu perguntar uma coisa, a maioria dos planetas tem esses 4 elementos, claro que em quantidade diferente, mas tem esses 4 elementos na sua atmosfera?
Tem. É o Paulo Brito que vai saber isso. Não, tem. Ele é abundante no universo, até no Sol. Até no Sol tem. Né? Obviamente que no Sol a quantidade de hidrogênio e hélio é muito, muito, muito grande. Mas ele tem carbono, ele tem nitrogênio, tem oxigênio, assim, traços, né? Mas os outros também têm, né? Mas no caso, por exemplo, dos planetas que não têm atmosfera, eles têm nas rochas, né? Preso às rochas. Então, essas diferenças podem ser os fatores que explicariam, né, muito entre aspas, né, as diferenças de possíveis formas de vidas em cada um desses astros. É. Como a gente ainda, fisicamente, a gente não tem acesso a outros, não tem acesso, como que são essas outras vidas, a gente ainda não tem nenhum modelo para. Temos que esperar o pessoal chegar aqui para a gente saber. Ok. Quando vai pensando na vida, da maneira como a gente está trabalhando, a energia, né, que vai cada vez mais tendo ali o processo evolutivo, até ter a transição nesse vórtice, a gente pode talvez colocar aí como uma hipótese, uma extrapolação, que em cada planeta os arquitetos os arquitetos da vida vão construindo a linha evolutiva do planeta de acordo com aqueles elementos que vão sendo formados, né, que vão sendo organizados. É assim que eu suponho, né, eles vão, desde o momento que vai tendo, quais são ali as melhores formas para que tenha essa linha, essa continuidade evolutiva. E será, claro que eu sei que ninguém vai ter essa resposta, que essas diferenças, como você falou, de cada grupo de arquitetos da vida em específicos planetas, tem relação com a evolução espiritual dos seres que estão ali? É tudo extrapolação, como você disse, né? Então, na minha cabeça, sim. Na minha cabeça, no momento ali que começam a projetar a formação desses planetas, ele já vai se pensando toda uma linha de trabalho que vai ser realizada. É como se fosse assim, tem ali um espaço, aí chega o pessoal e vai falar assim, aqui vai ser construído um SENAC, para receber ali, né, um SENAC, e ali vão ter essas salas de aula, aqui vão ter essas oficinas. Então, desde a arquitetura já é dentro da finalidade daquele local e vão receber as pessoas para aquela finalidade. Eu penso que com os planetas é assim também, mas é isso que você falou, né? É uma suposição. Mas que eles já vão organizando, olha, aqui é para esses espíritos que vão ser capacitados nesses aspectos, e ali segue uma linha evolutiva, sabe? É assim que eu vejo esse processo. Opa, diga aí. Bom, eu também vou ser no achômetro, tá? Pelo menos eu já li algum livro, que eu não me lembro mais o nome, eu não sei se foi A Caminho da Luz, mas que mostra toda essa evolução. Então, partindo do princípio da pergunta que o Silvio fez, a Terra, o planeta Terra, não difere dos outros planetas. Então, nós tivemos o Homem erectus, o Homem sapiens, o Homem de Neandertal, e assim foi indo. Teve, para cada segmento desse do estereotipo do homem, estava tendo uma evolução espiritual também. Então, acho que isso se aplica, porque, vamos falar assim, tem que ser uma lei universal, se aplica para o universo todo, das evoluções, né? Aqui eu acho que é O Caminho da Luz, que ele mostra a evolução dos seres humanos, não sei qual é o livro, mas teve um livro assim, que fala justamente isso, né? E eu fico até pensando, isso até no Caminho da Luz ele tem, que ele coloca a Terra no começo
como sendo uma grande universidade, onde vieram espíritos muito categorizados para estruturar esse caminho evolutivo que ia ser do planeta. E em em outros caminhos filo-religiosos, eles trazem que houve um período na Terra que foi um período que eles chamam do hiperbóreo, né? Uma civilização, um momento no planeta em que aqui era uma universidade. E às vezes eu fico imaginando mesmo, por exemplo, da mesma forma que tem um local, fala assim, olha, aqui nós vamos construir um museu onde vão vir pessoas para observarem um museu de tal assunto. E eu acredito que deve ter planetas que têm características assim. Opa, aqui vai ser uma universidade. Então, determinados planetas onde as pessoas vão e lá participam de cursos, de capacitação. Então, eu fico pensando que até esses aspectos, eles acontecem em escalas maiores, né? O que acontece em escalas menores, bem um processo fractal mesmo, ele acontece em escalas maiores. Então, tem planetas que são planetas universidade, tem planetas que são planetas museu, planetas que têm funções bem específicas em um contexto maior, sabe? Olha só. Pode falar. Estou aqui confuso com esse teclado aqui, que é como celular. E o que acontece? Tem um livro, me lembrou isso que o Ismael acabou de falar, me passando na cabeça, a Revista Espírita. Tu imagina, na época de Allan Kardec, que teve um que saiu da Terra e foi para Plutão, não me lembro mais detalhes. Era justamente isso que o Ismael acabou de falar. Ele foi lá para estagiar em um segmento de um conhecimento que tinha lá, que era específico daquele planeta. Não sei se você sabe dessa parte. Para você ver, para mim, eu achei uma coisa tão revolucionária que você imagina, século XIX, a pessoa foi escrever isso e foi muito revolucionário, cara. Imagina. É isso só. Legal, bacana. Agora eu tenho um punhado de número aí, vamos ver. Vem depois os corpos sucedâneos dos fundamentais, que pode substituí-los parcialmente e são aceitos em doses moderadas. Então, ele está falando assim, principalmente os elementos que fazem parte dos nossos corpos, né? Os corpos vivos. Seu peso não ultrapassa 60. E temos em ordem o lítio, o boro, o flúor, o sódio, o magnésio, o silício, o fósforo, o enxofre, cloro, potássio, cálcio, alumínio, manganês, ferro, níquel, cobalto. Todos esses elementos, eles são essenciais, eles são muito importantes no nosso organismo, né? Não na quantidade que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, né? Mas eles são fundamentais em todas as nossas necessidades, né? Segue os corpos que, mesmo entrando para fazer parte da vida orgânica, não são aceitos senão em doses pequeníssimas, e seu peso atômico não ultrapassa 137. De acordo com seu peso estão os seguintes: o cobre, o zinco, o arsênico, o bromo, o rubídio, o estrôncio, o iodo, o bário, né? A gente sabe da importância do iodo no nosso organismo, não em doses elevadíssimas, são em doses, como se diz, quase homeopáticas, mas que elas são importantes. E assim, cada um desses elementos tem uma razão do porquê na nossa saúde, né? Se continuarmos ainda a subir até os mais altos graus da escala dos pesos atômicos, verificaremos que os corpos que aí se encontram, normalmente, não se encontram nos organismos, e se tem ingresso no ciclo vital, só são tolerados em doses mínimas. Isto é fundamental também em seu uso terapêutico. O selênio, a prata, estanho, timônio, telúrio, ouro, mercúrio, chumbo, né? Engole ouro para você ver em quantidade grande, né? Engole mercúrio. Pedir para ir para o além, né? Chegamos, enfim, aos pesos atômicos máximos dos corpos radioativos, utilizáveis terapeuticamente pelo dinamismo de suas radiações, mas sem propriedades biológicas intrínsecas.
A instabilidade de seu equilíbrio interior representa um sistema atômico em desfazimento, que foge para as formas dinâmicas e é o menos apto para ser retomado nas coordenações cinéticas de ordem mais complexa. A emanação eletrônica desses corpos, embora possa excitar no átomo a aptidão para entrar no ciclo vital, fica sempre por fora dele. Para poder penetrar, tem que primeiro atravessar toda a maturação das formas dinâmicas, até o máximo de degradação. Temos aí, então, o polônio, esses aí são todos elementos radioativos, né? Polônio, rádio, tório, urânio, né? Ou seja, os corpos de sistema atômico mais complexo, com órbitas mais numerosas, os mais resistentes a qualquer penetração cinética, justamente porque essas órbitas são lançadas e abrem-se na periferia, em direção exatamente contrária ao trem superveniente de radiações elétricas de onda degradada. Você vê que nós estamos falando em 1932, né? Toda essa tabela periódica, com o conhecimento detalhado desses elementos químicos, muitos desses elementos químicos estavam acabando de ser descobertos, né? Você vê o quanto que o Balde estudou, não só a sua voz aqui, não. Aqui eu vejo a sua voz e o veículo dele, o Balde, né? Porque em sintonia com o conhecimento científico da época. Aí, mas você vê, não só em sintonia, como ele sugere várias coisas que vão bem além, que a ciência ainda não validou ainda, né? Mas, quando ele coloca esses números aí, está em sintonia com o conhecimento da época, né? Eu acho isso muito, muito interessante, sabe? Eu tenho uma... Opa, diga, Andréia. Oi, querido. É uma pergunta aí para vocês, físicos, estudiosos, cientistas. Vocês que seguem essa linha, né, espiritualista e conhecem profundamente, né, tudo isso que a gente está conversando, vocês também têm insights, vamos dizer, em relação ainda para aquilo que está por vir em termos de conhecimento científico? Eita pergunta, hein? Mas foi isso mesmo. Eu até conversando com o Ismael, a gente às vezes tem umas ideias, né, Ismael, de possibilidades, de explicações, né, que é tão diverso, porque eu fico assim, sempre imaginando, eu já até falei que quando, antes da teoria eletromagnética, antes da gente entender o eletromagnetismo, existiam os fenômenos elétricos, existiam os fenômenos com ímã, o magnetismo. Aí, quando os cientistas começaram a ver a relação entre o magnetismo e a eletricidade, eles foram fazendo experimentos, foram criando modelos matemáticos para fazer as mensurações, né, as medidas. E quando eles fizeram um modelo que tentava englobar toda os fenômenos adquiridos, o sujeito lá teve um insight, né? E ali ele falou assim, eu vou colocar um termo a mais nessa equação para ela ficar mais bonitinha, né? Para ela ficar mais simétrica. E nesse negócio assim, que foi um insight para ela ficar mais simétrica, surge do modelo matemático um fenômeno ondulatório de ondas de campo elétrico e magnético. E ele observa que a velocidade dessa onda casava com a velocidade da luz, né? E aí ele fala assim, a luz é uma onda eletromagnética, né? E ele, então, dali, o sujeito leva 30 anos para tentar provar que ondas eletromagnéticas existem. Ele não, um aluno, o Hertz foi aluno do Helmholtz, que tinha um modelo diferente do Maxwell. O Hertz foi lá e fez o experimento e validou, realmente ondas eletromagnéticas existem, né? E antes não existia? Existia, só que como você não tinha modelo, você não sabia o que você tinha que observar. Você não sabia nem como criar um experimento para observar as ondas eletromagnéticas. Aí quando ele cria, porque ele tem um modelo por detrás, ele começa, então, a ver as ondas. Aí, quando os caras mediram a onda eletromagnética, aí chegam os práticos, né, que são os engenheiros. Vamos usar isso.
Mas por que que existe? Não sei, funciona, vamos usar. Fizeram o rádio, fizeram o telefone, fizeram a televisão, fizeram toda essa parafernália eletromagnética que a gente tem, né? E simplesmente porque a gente construiu um modelo bastante eficiente para explicar aquilo que a gente observa. Então, André, quando você fala assim, quando a gente fala essa parte espiritual, quando a gente puder pôr nos nossos modelos o aspecto astral, do mundo astral, ou de outra dimensão, seja ela temporal, seja ela mental, seja ela, não sei ainda, né? A gente vai poder criar dispositivos que a gente inimagináveis para a gente hoje, como era inimaginável antes, né? Toda essa parafernália que a gente usa, celular, computador, né? Há 150 anos atrás, a gente era bruxo, né? Magia pura, né? Transcendência completa, né? Então eu imagino quando a gente dominar a viagem astral, poder fazer, entender como que é essa comunicação, a gente vai poder criar dispositivos muito tranquilos, né? E assim como hoje a gente fala com um cara lá do outro lado do planeta, a gente vai poder falar com gente em outro planeta, né? Como se estivesse do lado. E isso eu acho fantástico, sabe? Diga. Ô, André, especificamente nessa tua pergunta, claro que é uma visão nada científica, mas eu vou te contar uma história. Hoje existem tecnologias que são comuns, que na minha infância eu usava na minha imaginação para brincar, e a mais assim impactante para mim é o GPS, como a gente usa para nos direcionar para chegar nos lugares. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu brincava de dirigir. Para chegar nos lugares, eu usava uma coisa que marcava o chão para eu saber o caminho, para eu chegar onde eu queria, uma coisa que marcava o caminho, que é exatamente o GPS que a gente usa para no carro chegar. Isso é 50 anos atrás. Então, acho que esses insights vêm de várias formas para a gente, como no meu caso, em brincadeiras de criança, era que a gente inventava uma coisa mágica para resolver o problema que tinha na época. E 50 anos depois eu vejo a humanidade toda usar isso como uma coisa banal, que para mim era pura imaginação há 50 anos. E eu te garanto, Andréia, era exatamente o GPS de hoje. Só que para mim era uma brincadeira. Eu fingia que estava dirigindo e tinha uma coisa que marcava o caminho para mim. E tem outra, tem várias. E essa questão, André, que você colocou, né, se a gente fica tentando antever, acho que todo mundo, né, como o Silvio colocou, e algo que auxilia, eu acredito que cada um de nós são aqueles que vão trazendo informações como meras possibilidades, né, isso já vai predispondo a cabeça para a gente estar pensando. Então, algo que muito no caminho da humanidade, quem desenvolve isso muito bem é a arte, né? A arte, ele acaba que sempre vai trazendo possibilidades que vão ser do futuro. E a religião, querendo ou não, traz, porque tem um aspecto de revelação, mesmo que não esteja numa linguagem que é assimilada, ela vai trazendo questões que vão predispondo a mente. Aí depois vai vindo a filosofia como uma possibilidade, isso se inclui aí ficção científica, vai incluindo escritos, e aí vem a ciência aí, que é os mais casca-grossas, para tentar dar uma linguagem para pensar em tecnologias, ou seja, e vem do mais sutil e vem do mais concreto. E eu converso muito, como o Paulo Bito falou, a gente fica conversando, tentando falar assim, bom, supondo que isso seja verdade, assim, supondo que isso não é verdade, supondo que isso tenha realmente um paralelo como leis naturais, como é que seria isso? E aí a gente fica conjecturando bastante, como é que seriam as formas de organização da energia, como é que seria essa questão do vórtice da vida, né, Paulo Vitor? Um dia a gente ficou até tarde lá na frente, até tarde conversando sobre isso. Então isso acontece mesmo.
Eu queria também só colocar uma questão sobre essa do polônio, do rádio, do tório, do urânio, que não estão ligados com as estruturas biológicas, porque são átomos que estão em outra, estão em um momento completamente diferente, né? O que eles agora querem, o que eles menos querem é se ligar, eles querem é se desintegrar. Então, é algo que, naturalmente, o átomo, ele tende o quê? A se desintegrar e se organizar de uma outra maneira. Então, a gente pensa isso como seres humanos, né? Os seres humanos, dependendo da fase em que a pessoa está, fala assim, não quero fazer aquilo não, eu quero ir para aquele ali, né, para aquele caminho. E esses átomos, eles estão nessa etapa, eles estão passando da estrutura matéria para a estrutura energia. Então, naturalmente, eles tendem agora a se desintegrar. Eu acho que não vale a pena Obrigada, não, gente. Pablito. Foi tão bacana ouvir vocês. Obrigada. Falta um minuto só, eu acho que é melhor deixar para começar esse capítulo depois, né?